Bem-vindo ao Liberdade através de projetos de bombeiro. Aqui eu ajudo você, engenheiro, e ajudo você, arquiteto, a faturar ao menos R$15 mil por mês com projetos de bombeiro. É muito legal estar falando com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Hugo Baroni, eu sou especialista em projetos de bombeiro. Eu trabalhei anos no bombeiro, analisando projetos e fazendo vistorias. Eu que analisava os projetos que eram enviados aí por todos vocês. E hoje eu me aposentei, eu sou major da reserva e eu ajudo a vocês a conhecerem e entrarem nesse mundo, entenderem um pouco mais desse mundo de projetos de prevenção e combate a incêndio. Então, é um grande prazer sempre estar aqui. Estou tentando aí, pelo menos 2 vezes por semana, trazer um conteúdo, trazer um bate-papo, para a gente sempre estar aprofundando um pouco mais a nossa visão de proteção e combate a incêndio, né? Dentro de vários temas que eu tenho conversado, né? Às vezes eu trago algum tema um pouco mais aí voltado da visão do cliente para o nosso serviço, às vezes da visão do engenheiro, às vezes da visão do bombeiro em relação aos projetos, né? E aí às vezes eu trago alguma coisa mais da parte técnica, alguma coisa mais da parte de teoria de legislação. Então é muito abrangente, né? Eu tenho também aí falado sempre respondido questões que têm nos ajudado. E hoje eu separei um tema muito legal, né? Mas eu queria que vocês entendessem o porquê que eu trouxe esse tema, tá? Hoje nós vamos falar de hidrante, tá? Que é um tema que muita gente tem conversado comigo, né? Sobre dimensionamento de hidrantes, né? Eu prometi aí estar falando do tema e hoje a ideia é fazer esse bate-papo aí. Eu já falei outras vezes de hidrante, talvez de focos diferentes aí, né? Mas o porquê que é tão importante eu entender sobre sistemas de hidrante, tá? Os hidrantes, eles são um dos sistemas que mais assusta os clientes. Por quê? O sistema de hidrante é um dos sistemas mais caros, né? Ele é um sistema que, vamos falar, se a sua edificação tiver acima de X metros quadrados, isso dependendo do estado aí, né? Mas aqui em São Paulo, as edificações acima de 750 metros quadrados, para a grande maioria das edificações, existem alguns casos de isenção de hidrantes, mas são casos muito específicos e para riscos baixos, para edificações não tão grandes com riscos baixos. Então, pode ser que eu tenha alguma edificação maior que 750 metros quadrados que não seja obrigatória a proteção por hidrante. Mas, em regra, 90%, 95% das edificações, elas vão precisar da proteção por hidrante. E sempre que fala de proteção por hidrante, o cliente, né, a pessoa que vai pagar pelo serviço, ele se assusta. Por quê? As edificações menores, que são os projetos abaixo de 750 metros quadrados, que é a grande maioria, essas edificações elas não precisam de sistema de hidrante. Basicamente, a pessoa vai instalar extintores, sinalização de emergência, adaptar um corrimão, um guarda-corpo, né? E quando a gente já fala, então se o custo é muito mais baixo, a partir de 750 metros quadrados, além do extintor, da sinalização, das saídas de emergência, começa a entrar algumas outras medidas de segurança na edificação, como, por exemplo, o hidrante, o alarme e a iluminação de emergência. Iluminação de emergência, ela cabe em alguns casos, né? Mesmo quando a edificação é menor, em local de reunião de público, quando você tem edificação com mais de um pavimento, e aí muitas vezes é obrigatório iluminação de emergência. Mas não assusta tanto as pessoas quanto o hidrante. Por quê? E aí eu começo a falar, né? O sistema de hidrante ele é composto pelo reservatório de incêndio, bomba de incêndio, toda a parte de tubulação, o hidrante propriamente dito com a sua caixa ali para guardar os equipamentos, né? Que é a mangueira, a chave de mangueira e o esguicho, né? Então começa a ter um valor maior, um valor significativo em relação à instalação dos equipamentos de proteção e combate a incêndio. E aí que eu falo da importância do engenheiro e do arquiteto realmente conhecer, até para saber explicar para o cliente o porquê que está sendo obrigatório, o porquê que é importante você ter esse tipo de sistema, o que as pessoas, os ocupantes ali, os funcionários, têm que saber para operar
esse sistema e saber explicar para ele quais os tipos de sistema e por que a edificação dele adotou aquele tipo de sistema. E eu digo que os hidrantes eles se tornaram um tema mais especial ainda, porque de alguns anos para cá, de pelo menos 3 anos para cá, as edificações aqui no estado de São Paulo, provavelmente por conta do volume de análise no Corpo de Bombeiros, as edificações abaixo de 1.500 metros quadrados, elas não precisam de aprovação no Corpo de Bombeiro, elas não precisam aprovar um projeto. O bombeiro não aceita, ele não quer analisar os projetos de edificação de até 1.500 metros quadrados e passaram essa responsabilidade para o responsável técnico, para o engenheiro ou para o arquiteto. E com isso, gente, a responsabilidade desse profissional aumentou muito, porque antes você tinha nesses projetos de até 1.500 metros quadrados, que é uma grande parte dos projetos técnicos, antigamente você aprovava um projeto no Corpo de Bombeiros, e nesse projeto isso trazia muita segurança, porque se você fizesse um projeto bem feito, descrevendo a ocupação, você teria o aval do bombeiro, aprovando ou não aquele sistema, ou te recomendando a correção total ou em partes do sistema. E aí, eu vou falar para vocês, eu vou contar depois 2 histórias referentes à instalação de sistema de proteção e combate a incêndio, para vocês verem a importância de vocês conhecerem esse tema, tá? Só tomar um pouquinho de água, o tempo tá um pouco seco e a garganta tá difícil. Qual é a importância de se conhecer o tema, tá? Então, quando você prevê, quando é obrigatório um sistema de hidrantes para uma edificação, como é que a gente sabe que tipo de sistema usar, tá? E aí eu vou contar para vocês. Nós temos 5 tipos de sistema previstos na legislação. Sistema 1, 2 e vai até 5, né? 1, 2, 3, 4 ou 5, tá? Sendo o sistema tipo 1 para os riscos mais leves e o sistema tipo 5 para os riscos, para os maiores riscos, tá? É muito importante você saber qual tipo de sistema fazer a instalação. Por quê? Se você fizer uma instalação, o tipo 1, ele é um sistema de mangotinho, tá? Ele tem um carretel que fica enrolado, uma mangueira rígida, de diâmetro muito pequeno, e que a pessoa simplesmente corre com aquela mangueira. Esse sistema ele é mais caro e ele tem uma vazão pequena, ele não é. Ele tem uma capacidade menor para apagar o incêndio, tá? Então, o sistema tipo 1, ele raramente é usado, tá? Então, nós não vamos falar. Eu vou ser sincero, eu conheci em toda a minha carreira, se eu não me engano, apenas um lugar que usou esse tipo de sistema, e mesmo assim depois eles colocaram um outro sistema mais robusto, tá? Então, ele não é utilizado praticamente. Então, nós utilizamos o sistema do 2 ao 5, tá? E qual é o risco de você não conhecer a legislação e não saber fazer uma classificação adequada da edificação e colocar um sistema, por exemplo, um sistema tipo 2, onde deveria ter um sistema tipo 3, um sistema tipo 4 ou até um sistema tipo 5. É o risco de você perder toda a sua tubulação. É o risco de você colocar um sistema muito menor, tá? O bombeiro reprovar na hora da vistoria, porque ele não aprova o projeto, mas ele vai no local fazer a vistoria, tá? Então, se você colocar um sistema aquém do que deveria, provavelmente, praticamente certo, a sua bomba de incêndio é uma bomba menor do que deveria ser, ou seja, o cliente perdeu a bomba de incêndio. O seu reservatório de incêndio vai ser um reservatório menor do que deveria ser, e muitas vezes o local onde ele está instalado não permite a instalação de um reservatório do lado. E aí daqui a pouquinho eu já vou contar a história. E aí o proprietário vai ter que mudar totalmente aí o local do reservatório, perder todo aquele trabalho que foi feito, e às vezes a tubulação também é perdida. Por quê? Quando você tem uma vazão menor, claro, a tendência é ter uma tubulação menor, você prevê uma tubulação menor, e muitas vezes o proprietário acaba sendo obrigado a trocar todo o sistema. Então, por isso que eu falo, é muito importante esse bate-papo, é muito importante o responsável técnico saber orientar o proprietário do que ele realmente tem que instalar na edificação, tá? Então, o que eu ia contar? 2 histórias para vocês. A primeira é a seguinte, foi numa gráfica, tá?
uma pessoa veio me procurar, né, na verdade um engenheiro, e esse engenheiro ele pegou uma gráfica para solicitação de vistoria no corpo de bombeiro, tá? Então ele solicitou a vistoria, o bombeiro foi lá e tinha reprovado. E por que o bombeiro reprovou? Era uma edificação aqui no estado de São Paulo, né, como eu falei, era uma edificação com mais de 1.000 metros, e mais de 1.000 metros ela precisa do sistema de hidrantes, mas se ela tiver menos do que 1.500 metros, não tem como aprovar um projeto no bombeiro. Você parte direto para a solicitação de vistoria. E quem tinha orientado o proprietário dessa gráfica primeiro, orientou ele a fazer a instalação de hidrante, alarme, iluminação de emergência, tudo conforme norma, os extintores, sinalização. Porém, o sistema de hidrante, ele protegeu para o risco de gráfica. Gráfica, assim, que faz impressão de propaganda em papel, em caixa de pizza, sabe? Uma gráfica que roda, que coloca tinta, que coloca elementos gráficos em papéis, em folder, esse tipo de coisa. E aí, quando ele procurou na tabela, não lembro agora ao certo de cabeça, mas era um risco médio. Gráfica, a atividade de fazer esse tipo de serviço é um risco médio. Até aí, perfeito. E aí, a pessoa que orientou esse proprietário fez a instalação prevendo o risco médio. Distribuiu extintores para risco médio, distribuiu a iluminação de emergência, ela é igual, mas fez a proteção por iluminação de emergência, pelo sistema de alarme, também para risco médio, mas o alarme é a mesma proteção tanto para risco médio, alto ou baixo, mas e fez a distribuição dos hidrantes. Se eu não me engano, lá eram 3 hidrantes. O cara tinha um mezanino, um layout meio complicado, distribuiu, colocou uma caixa d'água enterrada, fez uma caixa d'água enterrada junto com uma bomba de incêndio também no nível da caixa d'água, assim, fez uma caixa dupla, uma com água e a outra para pôr a bomba de incêndio succionando ali, né? Então, legal, instalou tudo isso, o bombeiro não aprova projeto, até 1.500 metros quadrados, e solicitou a vistoria junto ao corpo de bombeiro. O bombeiro foi fazer a vistoria, chegou lá, verificou todo o equipamento, porém reprovou o sistema de hidrantes. Tá? Por que reprovou? O sistema de hidrantes ele foi aprovado, ele foi feito para o risco médio, porém quando o bombeiro chegou na edificação, era uma gráfica lá com 2 ou 3 máquinas, mas a maior parte da edificação não era a gráfica, era o depósito da gráfica, com sistema previsto para o risco médio, mas porém o que ele tinha realmente lá era um depósito de papel, de embalagens, de caixa com papel. E aí o bombeiro entendeu, claro que pode até tentar discutir, né? Mas a pessoa que foi fazer vistoria entendeu que aquela proteção não estava adequada para o risco, porque o risco lá era um risco alto e a pessoa tinha feito a proteção para um risco médio. E o que acarretou isso? Bomba de incêndio ficou pequena. A caixa de incêndio que a pessoa fez no chão, enterrada, ficou pequena. A tubulação até deu para aproveitar, tá? Mas a pessoa teve que, olha só a mão de obra, esvaziar a caixa d'água, entrar em obra de novo. Eu não lembro se ele aprofundou, né? Eu só dei assessoria, mas eu não lembro se ele aprofundou, fez uma outra caixa do lado, mas teve que mudar totalmente, ficou ali mais algum tempo, mais algumas semanas e até mais de mês aí para refazer, e gastou muito mais dinheiro do que deveria ter gastado, teve que refazer o serviço. Eu não sei se ele processou o engenheiro ou não sei, mas perdeu o serviço porque a pessoa não soube classificar o risco e previu um sistema menor do que seria necessário. Então, olha só onde que a pessoa está entrando, né? Então, a importância de saber conceitualmente que tem algumas classes diferentes de sistemas de hidrante, são chamados de tipo, né? Tipo 2, 3, 4, 5, e cada uma tem uma vazão diferente, e que para cada uma, dependendo da área construída, você vai ter um reservatório de incêndio de tamanho diferente, tá? Então, você saber distribuir os hidrantes, perfeito, segue a mesma lógica para qualquer um dos riscos. Você entender de cálculo hidráulico, perfeito, serve o cálculo hidráulico, ele é igual para qualquer um dos riscos. Mas você realmente saber interpretar qual tipo de sistema
e saber falar para o seu cliente, olha, esse reservatório de 12 mil litros, não adianta, ele vai ficar pequeno. Na verdade, aqui nós vamos precisar de um reservatório de 32, né? Tô falando números fictícios aí, mas são números reais, tá? 12 mil para um risco médio, 32 para um risco alto, de repente muda nessa magnitude. E aí, apesar da pessoa muitas vezes não gostar da notícia, mas é melhor você não fazer ela gastar duas vezes e você acabar perdendo. É melhor perder um cliente orientando ele direito do que perder um cliente porque ele está insatisfeito com você e vai falar mal de você para um monte de gente, né? Então, saber classificar o risco. Esse exemplo que eu falei é um risco, é uma edificação mista, ou até uma edificação mais voltada para depósito do que para gráfico. Numa edificação de, por exemplo, 1.200 metros quadrados, se a pessoa tem lá 40, 50 metros quadrados, duas máquinas, e o restante é tudo matéria-prima ou produto acabado, não dá para falar que é uma gráfica, né? Então fica uma situação muito difícil. E aí o cara teve que reinstalar, refazer de novo, gastar dinheiro duas vezes. Imagina o quanto que esse cara ficou feliz, né? Mas enfim, esse foi a história para mostrar o quanto é importante a gente entender, não só de fazer o cálculo hidráulico, mas entender conceitualmente qual o tipo de sistema que eu preciso para proteger minha edificação, tá? E aí, tudo isso está dentro da instrução técnica do Corpo de Bombeiros, tá? A parte dos sistemas, se é tipo 1, 2, 3, nós temos uma instrução técnica aqui em São Paulo é a 22, em alguns outros estados é algum outro número de instrução técnica, a maioria delas é 22, né? A maioria, 99% dos estados, apenas Pernambuco, que ainda não está 100% alinhado com a legislação de São Paulo, mas praticamente o Brasil todo segue esse padrão de São Paulo. Aqui em São Paulo a gente chama de instruções técnicas, né? Aqui a instrução técnica 22, ela trata do sistema de hidrantes, tá? E nos outros estados, muitos são a instrução técnica 22, em alguns estados mudou a numeração, em alguns estados não chama instrução técnica, chama NT, que é norma técnica, ou NTR, norma técnica regulamentadora, mas dentro delas ali tem sempre, é muito parecido. Alguns estados mudaram, vazão, pressão, algum detalhe, mas em resumo tudo é muito parecido à norma, tá? Seguindo esse padrão de São Paulo. Agora, essa parte conceitual que eu falei de edificação mista ou de classificação de edificação, você não vai encontrar dentro da instrução técnica de hidrantes. Está dentro da instrução técnica de carga e incêndio, dentro do decreto que regulamenta todas as instruções técnicas e que fala ali que você tem que proteger a edificação para o maior risco que você tem na edificação e não para o risco que de repente seja o risco menor, tá? E aí entra o conceito de edificação mista, tá? É legal. Edificação predominante, edificação subsidiária, os conceitos são muito importantes a gente entender. Por isso, a edificação técnica de hidrantes está ligada com algumas outras instruções técnicas e está ligada com o próprio decreto. Mas, em resumo, é bom a gente sempre prestar atenção qual o risco que nós vamos proteger, tá? Qual o risco que a gente tem que proteger? Para o hidrante, nós temos que nascer daí a proteção de hidrantes e saber qual tipo de sistema que nós vamos colocar lá dentro. Vai ser uma bomba de incêndio maior? Uma bomba menor? Vai ser um reservatório maior, um reservatório menor? Importantíssimo a gente definir isso aí para a gente não ter problemas, tá? Então, agora o que eu vou passar a falar rapidamente, só mais um minutinho, eu vou falar rapidamente agora com vocês sobre os principais conceitos e sobre as principais normativas em relação ao sistema de hidrantes, tá? Então, eu já falei lá no começo, né, que um sistema de hidrantes ele é composto por reservatório de incêndio, uma caixa d'água, bomba de incêndio. O que é a bomba de incêndio? É um motor, né? Que você tem um rotor nele e esse rotor vai impulsionar a água para todo o sistema com uma determinada vazão, uma quantidade de água e uma determinada pressão. Então, a gente tem reserva de incêndio, bomba de incêndio, tubulação e o hidrante, né? É o hidrante com a sua mangueira e com o seu esguicho. Basicamente aí você tem o sistema de hidrantes. E o tipo do sistema, tipo 2, 3, 4 ou 5, ele vai dar para a gente os dados que nós precisamos para colocar nesse sistema. Então, qual a vazão que tem que ter no meu sistema? Qual a pressão que tem que ter lá na ponta do meu hidrante, na ponta do meu esguicho? Onde que eu vejo isso? Eu vejo na instrução técnica número 22. Então, o que determina esse meu sistema, tudo está ali dentro da instrução técnica 22.
tamanho da reserva de incêndio, tamanho da minha vazão e da minha pressão. Para eu fazer um cálculo hidráulico, eu parto de dados que são entregues para mim pela instrução técnica 22. A instrução técnica 22 vai falar para nós que num sistema tipo 2, nós vamos ter que ter uma vazão de no mínimo 150 litros e uma pressão mínima de 30 MCA. Tem estados que vão mudar. Tudo isso em pelo menos 2 hidrantes funcionando ao mesmo tempo. Então, o sistema basicamente é esse, ó, caixa d'água, bomba de incêndio, tubulação, hidrante, mangueira. A norma vai falar para mim quanto que eu tenho que ter de vazão no meu sistema. E se eu tiver um sistema com muitos pontos de hidrantes, eu tenho que ter todos eles funcionando ao mesmo tempo? Não. A norma vai determinar que funcione que o cálculo seja feito com 2 hidrantes abertos ao mesmo tempo. A norma vai falar que nós temos que ter 2 hidrantes e em cada um desses hidrantes uma certa vazão, a depender do tipo do sistema. No caso do tipo 2, que é o risco mais leve, 150 litros por minuto com uma determinada pressão no hidrante. A pressão vai ser a força que essa água vai ser lançada, né? E aí, quanto menor o sistema, é menor a vazão e menor a pressão. Então, com isso, eu já tenho dados para fazer meu cálculo hidráulico. Pensa comigo, se eu tenho um sistema tipo 3 agora. O sistema tipo 3 é exigido uma vazão de no mínimo 200 litros em cada um dos 2 hidrantes mais desfavorável. 200 litros no H1 e 200 litros no H2. A gente chama esses o hidrante mais desfavorável H1 e o segundo mais desfavorável H2. Desfavorável é que está mais longe da bomba de incêndio ou numa posição mais alta. Eles estão mais desfavoráveis em relação à bomba de incêndio. A bomba de incêndio tem que fazer mais força para jogar água com a pressão determinada neles. Mas o cálculo hidráulico, ele nasce dos dados que eu pego lá na instrução técnica 22. Ela me deu a vazão mínima e a pressão mínima. Então eu tenho uma pressão mínima e uma vazão mínima, e eu vou somar a vazão desses 2 hidrantes. Eu tenho uma vazão então de 200 litros aí, no outro eu vou ter um pouquinho mais de 200 litros, porque ele está mais perto da bomba de incêndio, né? E a bomba de incêndio vai jogar um pouquinho mais de água nele, vai dar mais pressão por ele estar numa posição mais favorável. Então o meu sistema, em regra, em tese, em teoria, ele vai ter mais do que 400 litros, um pouquinho mais, porque eu não estou considerando 2 hidrantes abertos, e ele vai ter que ter uma determinada pressão para atender o que a norma pede de pressão. Deu para entender que o cálculo ele nasce em cima de dados dado para nós por essa instrução técnica. Vazão em 2 hidrantes, sempre 2 hidrantes, e a pressão mínima que eu tenho que ter nesses hidrantes, nessa ponta do esguicho. Tá? E o quão grande tem que ser a pressão da minha bomba de incêndio? A vazão, acho que dá para pegar, né? A gente soma a vazão desses 2 hidrantes. Eu vou ter a mínima vazão exigida por norma, que é o hidrante H1 mais desfavorável. O outro, como que ele está numa posição mais favorável, ele vai ter uma vazão um pouquinho maior, porque ele está mais perto da bomba de incêndio, né? E a pressão, eu vou ter que calcular, a pressão vai depender de quanto eu tenho de tubulação, de quão alto ou quão baixo tá esses hidrantes em relação à bomba de incêndio. E aí que entra cálculo hidráulico, que a gente pode estar até conversando aí numa outra aula, mas isso requer mais tempo aí para a gente entender. Mas o resumo do sistema basicamente é esse, gente. Reservatório, bomba, hidrantes distribuídos conforme norma. E agora eu vou falar um pouquinho da distribuição desses hidrantes aí, tá? Como que eu distribuo os hidrantes na minha edificação? A norma fala que para os hidrantes que ficam dentro da edificação, para os hidrantes internos, ou para os hidrantes que estão do lado de fora também, mas que não estão distanciados da edificação, eu tenho um conceito de hidrante externo, mas eu nem vou entrar nele aqui, mas em regra eu posso usar 30 metros de mangueira, tá? 30 metros de mangueira e 10 metros de jato. Então, em regra, eu posso ter 30 metros de mangueira e 10 de jato. Então, uma pessoa, você imagina que cada hidrante, ele cobre esses 30 metros de mangueira com 10 metros de jato. E aí, o caminhamento da mangueira tem que ser o caminhamento real entre prateleiras, entre equipamentos, entrando em salas, né? E para eu conseguir utilizar, claro, esses 10 metros de jato, eu tenho que entrar dentro de cada um dos cômodos da edificação. Então, se a mangueira não chegou dentro de um quarto, por exemplo, dentro
de um depósito pequeno, eu não consigo usar os 10 metros de jato lá dentro. Aí provavelmente eu vou ter que ter um novo ponto de hidrante para dar cobertura. A distribuição dos hidrantes é feita levando em consideração isso. 30 metros de mangueira e 10 metros de jato, tá? Você viu, nós temos, basicamente a gente usa 4 tipos de sistema para proteção, que vai depender do tipo da edificação. Isso vai estar numa tabela dentro da instrução técnica, que vai nos dar vazão, pressão, tamanho do reservatório. A gente vai fazer o cálculo hidráulico levando em consideração esses itens da tabela, da instrução técnica. E a distribuição dos hidrantes ela é feita levando-se em consideração os 30 metros de mangueira e os 10 metros de jato. Então, aí você já imagina você colocando pontos de hidrantes na edificação de forma que essa mangueira de 30 metros com os 10 metros de jato cubra toda a edificação. Basicamente, a distribuição é feita dessa forma. E a norma prevê que a gente tem que ter um ponto de hidrante a não mais de 5 metros da entrada principal da edificação. Então, um ponto de hidrante perto da entrada, aí você vê a cobertura que esse hidrante faz e depois você distribui os outros pontos, levando em consideração os 10 metros de jato, 30 metros de mangueira. Se você tiver mais do que um pavimento, também você tem que ter um hidrante, pelo menos por pavimento. E esse hidrante não pode estar mais do que 5 metros da escada. No pavimento térreo, o hidrante não pode estar mais do que 5 metros da porta principal. E nos demais pavimentos, o hidrante não pode estar mais do que 5 metros da escada. Então, dessa maneira, você pensa e distribui todos os hidrantes na edificação. E aí, eu trouxe aqui mais alguma coisa de conceito, né? Importante que, só para eu não esquecer nada, né? Então, nós falamos dos 5 metros da porta, falamos dos 5 metros da escada, 30 metros de mangueira, 10 metros de jato, o caminhamento real das mangueiras, né? Quando você tem o cálculo hidráulico é sempre feito com 2 hidrantes. Então, aí tem, às vezes a pessoa vê um sistema de hidrantes muito grande. Imagina um shopping center, um shopping muito grande, com vários pavimentos. Muitas vezes você tem 150, 200 pontos de hidrante. O cálculo hidráulico é sempre feito apenas com 2 hidrantes. Aqueles 2 hidrantes que estão numa posição mais desfavorável, muitas vezes num ponto mais alto e num ponto mais distante. Vai ser, quando você tem hidrantes muito longe ou às vezes estão mais perto e no local mais alto, você tem que comparar, fazer o cálculo desses aí para ver quais são os mais desfavoráveis e requerem uma vazão com uma pressão maior da bomba de incêndio, tá? Então, essa é a forma de fazer cálculo hidráulico. Esses são os componentes aí do sistema, né? Reservatório, tubulação, bomba de incêndio, a mangueira, esguicho. Então, dá para ter uma noção de como é um sistema de hidrantes aí, falando grosso modo aí, para a gente estar entendendo. A distribuição é essa regra, 30 metros de mangueira, 10 metros de jato, um hidrante perto da porta ou perto da escada nos demais pavimentos, e aí você faz toda a proteção por hidrantes. Basicamente, eu acho que abordei aí de forma geral, para a gente ter uma noção e entender um pouquinho do sistema de hidrantes, né? Saber que tem que consultar a norma, que tem mais de um tipo de sistema, que tem que tomar cuidado para colocar o sistema adequado com a edificação adequada, e dessa forma aí a gente já tem uma noção e começa a entender um pouquinho mais desse mundo de hidrante. É muito importante que você conheça, que você saiba e que você se aprofunde nesse tema, tá bom? Muito obrigado e eu espero vocês aí nos próximos vídeos.